Veja no RR News desta semana. Representantes da Tanzânia conhecem o zebu brasileiro. Consumo interno de café registrou leve recuo em 2025. Produtores mineiros de milho se mostram otimistas com os números da safra. Festa do Top List Rural reuniu a nata do marketing rural brasileiro. Começa agora o RR News, o seu jornal semanal do agronegócio. A safra de uva 2025-2026 no Rio Grande do Sul deve superar as projeções iniciais do setor vitivinícola. Com a colheita em andamento, as estimativas do Concevits apontam para um volume que pode chegar a aproximadamente 900 milhões de quilos da fruta produzida no estado, um crescimento de cerca de 15% em relação à safra anterior. Estamos no final do mês de janeiro, já encaminhando a entrada do mês de fevereiro, e o período de safra se intensifica agora com a chegada do mês de fevereiro, onde serão colhidas as uvas de ciclo normal. As de ciclo tardio ainda estão amadurecendo, serão colhidas mais para o final de fevereiro e entrada de março, e as precoces que foram colhidas dentro de janeiro mostraram então que a nossa previsão estava muito próxima da realidade. As uvas colhidas se apresentaram com boa sanidade, com boa maturação. No início de janeiro, a primeira quinzena teve um período de chuva maior, onde prejudicou um pouco a concentração de açúcares dessas uvas colhidas, porém, a segunda quinzena, com períodos de sol maiores, já teve índices melhores na questão de qualidade. A previsão agora para o mês de fevereiro, então, ela se altera no sentido de maior volume de produção, resultado da colheita dessas precoces do período de janeiro. A previsão de 5 a 10%, ela fica um pouco maior a partir de agora, então, chegando talvez, como a gente fala, é uma previsão, chegando talvez aos índices de 850 milhões de quilos, uva indústria, e se somarmos as uvas in natura, poderemos chegar então aos 900 milhões de quilos para a safra de uva 2026, frente a uma safra de 770 milhões de quilos uva indústria 2025 e somados mais uns 50 milhões de quilos de uva in natura. Temos uma boa previsão de tempo para fevereiro, com períodos de insolação, chuvas dentro da normalidade ou até abaixo da normalidade, o que nos proporciona então boas uvas com boas maturações e mantendo a previsão de boa colheita no sentido de quantidade. Essas previsões elas podem se alterar de semana em semana devido a questões climáticas, mas estamos dentro da previsão com um pouco de acréscimo, um pouco a mais do que havíamos previsto sendo colhido. Também podemos falar aqui que na questão de oferta e procura, o mercado está se ajustando como qualquer outro produto. Quando existe uma oferta maior de produto, o preço tende a reduzir. A safra da uva deste ano aqui, então, sendo com um volume maior, ela vai atender a todas as vinícolas. O preço ao produtor é 1,80, estabelecido pelo governo, preço mínimo de 1,80 para a uva Isabel 15 graus, salvo variedades que tem maior procura, que tem um interesse maior por parte da indústria, que aí sim tem os valores com seus ágios para cima, para mais. Mas a safra está transcorrendo dentro de uma normalidade, muito tranquila. Como eu falei agora, fevereiro será o grande volume da safra, e aí a gente poderá então ajustar previsões conforme a gente vai ter a entrada desse período com o maior volume de colheita então. A produção agropecuária no Distrito Federal vem apresentando forte e acelerado crescimento. O trabalho dos extensionistas tem assumido um papel importante na transformação de pequenas propriedades em eficientes projetos produtivos. Aqui a gente planta berinjela, pimenta de cheiro, inhame. O nosso forte é a batata doce. Você está com algum problema na sua plantação, aí dá uma ligadinha, eles vêm, dão uma olhada. Se não sabe, eles correm atrás, entendeu?
E isso ajuda muito o produtor, né? Eu falo que é a nossa extensão da nossa casa, é a Emater, né? A questão de fossa séptica é realmente um programa muito bonito que a Emater tem, um programa que entra dentro de um programa muito maior, que é o Programa de Boas Práticas Agropecuárias, e que realmente visa capacitar o produtor para que ele possa fornecer alimentos realmente saudáveis e limpos, que possam ir com saúde para o consumidor final. Aí nós ficamos até surpresos quando eles chegaram aí para poder fazer. Aí chegou as meninas lá da Emater, acompanhado, falou, você ganhou uma aposta. Falei, que ela não contamina nada. Aí por isso que a gente fica muito satisfeito, que a gente gosta de ter as coisas mais saudáveis, né, assim, para alimento, né. Eu agradeço mesmo na ajuda que eles ajudam a gente aí. Todos eles ajudam muito. Quando você vai lá para resolver alguma coisinha, eles tratam a gente muito bem. Um outro programa muito legal que a Emater tem é o programa de agroindústria. Então, alguns produtores a gente identifica já a vontade daquele produtor em beneficiar o produto, em ter uma agroindústria. Como que a gente pode fazer com que aquele produtor produza da maneira correta, se regularize, para que o produtor possa realmente se perpetuar naquela área, continuar produzindo e que ele não saia da sua propriedade. E aqui, desde quando eu comprei, eu sempre comecei a mexer com gado de leite, né? Comecei a fabricar queijo e vender para os amigos e fui arranjando cliente. E aí foi quando o pessoal da Emater, eu conversando com eles, com a ajuda deles, de orientação deles também, é claro, né? Mas com os cursos de boas práticas que a Emater sempre oferece esses cursos, melhorou mais a qualidade dos produtos. Então o pessoal da Emater nos prestou muita assistência até hoje. A gente realmente veio para ajudar o produtor, para capacitá-lo na parte de irrigação, para que ele possa irrigar com melhor eficiência. Hoje tem produtores que conseguem irrigar simplesmente com a pressão do próprio sistema, ele não precisa nem de bomba. Com isso ele pode ter maior investimento na sua propriedade e para o bem-estar da sua família. E antes a gente fazia por aspersão, né? E isso gasta muito, né? Como agora está tubulado, a gente consegue fazer por gravidade. E também tem a irrigação também por gotejamento, que isso também nos ajudou bastante. A Emater é a minha casa, então nós temos 15 escritórios espalhados em toda a área rural do Distrito Federal. É um trabalho que a gente faz com amor, com dedicação, que a gente ama, gosta demais, porque a gente sente prazer em estar junto com o produtor, em poder ajudar, atuando cada um na sua área veterinária, na sua área pecuária, na sua área agrícola, na sua área social, né? Cuidando da família. Goiás encerrou a safra 2024-2025 com resultados históricos na produção de grãos e avanços consistentes nas cadeias pecuárias. Dados da CEAPA, CONAB e do MAPA indicam que a produção total de grãos alcançou 37,3 milhões de toneladas, crescimento de 23,3% em relação ao ciclo anterior. Já o VBP da pecuária bovina atingiu 20,8 bilhões de reais, posicionando Goiás como o terceiro maior estado no ranking nacional. Os últimos relatórios da CONAB indicam que o estado de Goiás tem se consolidado entre os 3 maiores produtores de grãos do Brasil, com uma safra estimada em aproximadamente 38 milhões de toneladas. Os principais componentes que contribuíram com esses resultados são a soja e o milho, em que nós observamos no último ano agrícola um crescimento de mais de 20% com relação à soja, com uma produção estimada em aproximadamente 20 milhões de toneladas. Alguns fatores têm contribuído fortemente para o desenvolvimento agrícola do estado de Goiás, que a gente tem observado no estado de Goiás, é um processo de substituição de áreas atualmente ocupadas em pastagens degradadas e que vêm sendo convertidas gradualmente em áreas de agricultura. Estima-se que no estado de Goiás existem aproximadamente 7,5 milhões de hectares atualmente ocupados em pastagens degradadas ou em algum estágio de degradação e que vêm sendo convertidas gradualmente em áreas agrícolas. E isso tem um impacto importante sobre o aumento da área plantada com grãos no estado de Goiás. Além disso, esses resultados também podem ser explicados pelos investimentos em tecnologia por parte dos produtores rurais,
utilizando-se de materiais genéticos cada vez mais adaptados às condições edafoclimáticas do estado de Goiás, materiais mais resistentes e mais produtivos, e esses fatores refletem também no fato de que o estado de Goiás, dentre todos os estados que têm vocação produtiva para a agricultura, alcançou os melhores indicadores de produtividade com relação à soja. Estima-se que no último ano agrícola nós alcançamos a produtividade de aproximadamente 4,2 toneladas por hectare. Além disso, fatores climáticos que também contribuíram para os resultados que expressaram todo esse potencial produtivo que o estado de Goiás tem. Aí existem vários desafios com relação ao setor produtivo da agricultura de Goiás, o acesso a crédito com linhas de crédito competitivas, além disso a parte de seguro agrícola, que é extremamente importante, que muitas vezes os produtores da agricultura goiana se veem com uma série de dificuldades para acessarem essas políticas de seguro agrícola, dando as garantias para que eles possam continuar a realizarem os seus investimentos, tanto na expansão da área agrícola, quanto também na adoção de novas tecnologias. Além disso, nós temos observado que o estado de Goiás tem cada vez mais alcançado e aumentado o leque de parceiros comerciais voltado à comercialização internacional de grãos. Nós temos alcançado novos mercados que até então não eram compradores expressivos da produção de Goiás, mas isso tem contribuído fortemente para os resultados superavitários da balança comercial do estado de Goiás, que refletem os resultados das exportações e que tem incentivado o aumento da produção agrícola em Goiás. Foram embarcados no início deste mês 26 mil animais vivos com destino à Turquia. A operação, que demandou 5 dias, acomodou os bovinos no maior navio transportador de animais vivos do mundo, no porto de Rio Grande, no sul do país. Em 2025, o consumo interno de café no Brasil sofreu uma leve queda de 2,31%, segundo dados da ABIC. Já o consumo per capita foi de 4,82 quilos por ano. O cenário de preço do grão no varejo foi norteado por variações climáticas, produção insuficiente e baixos estoques. Para 2026, a indicação é de uma safra boa, com clima mais estável, favorecendo um mercado mais equilibrado e sem maiores variações de preço nas gôndolas. A ABIC divulgou hoje os indicadores da indústria de café de 2025. Mesmo tendo havido uma queda de 2,31% entre o volume consumido entre 2025 e 2024, nós reputamos como uma notícia relativamente positiva, sabendo que nos últimos 5 anos nós tivemos aumentos superiores a 200% na matéria-prima, superiores a 115%, foram 116% de aumento para os consumidores, e isso demonstra uma verdadeira resiliência no consumo de café. Porque nesses 5 anos, apenas nesse último, agora de 2025, nós tivemos redução no consumo. Os outros 4 anos foram de aumentos no consumo, mesmo com gradual aumento para os consumidores. A primeira avaliação que nós fazemos é que, mesmo tendo havido essa redução no consumo, ela é menor para os cafés certificados pela ABIC, que representa quase 90% de tudo que está nas prateleiras dos supermercados brasileiros. Outra observação que fazemos é que, sabendo das certificações em produto, a ABIC inicia, e agora com mais veemência, com mais tração ainda, o projeto Gôndola Certificado, que levará para o varejo a certificação dos supermercados, que efetivamente tem na sua composição, no seu mix de produtos, 100% dos cafés certificados pela ABIC. Esse é um projeto que dará maior confiança, maior clareza, maior sinalização para os consumidores encontrarem no seu café a certificação e a garantia da qualidade, para que o Brasil continue tomando mais café e terminemos o ano de 2026 com a expectativa de crescimento. E que em 2027, quando então comemoraremos 300 anos de café no Brasil, o Brasil celebre mais uma vez com uma boa e certificada xícara de café. Araras canindé foram soltas no Parque Nacional da Tijuca. Elas voltam a sobrevoar o rio após mais de 200 anos de extinção local.
As araras Fernanda, Fátima e Sueli chegaram ao Parque Nacional da Tijuca em junho de 2025 e, após a adaptação, ganharam a liberdade no último dia 7 de janeiro. Hoje é o dia mais importante da vida dessas 3 araras e a gente espera que, a partir de agora, tudo dê certo para elas e elas consigam se estabelecer aqui no parque. Essa primeira soltura, esse primeiro grupo de 3 araras, são 3 fêmeas. E a princípio o que a gente espera delas é que elas sejam as pioneiras que vão conhecer o parque primeiro, descobrir quais são os lugares bons para se alimentar, quais são os lugares bons para dormir, para se proteger, e com novas solturas essas 3 araras possam ensinar para as novas araras quais são esses lugares e ajudar elas a se estabelecerem um pouco mais rápido. A princípio a gente não está priorizando reprodução, até porque são 3 fêmeas. A reprodução é um passo seguinte que a gente espera dos próximos grupos, mas esse primeiro grupo a gente espera realmente que simplesmente conheça a floresta e consiga se comportar da forma adequada para explorar esse ambiente. Essa reintrodução é muito importante não só para as araras, como também para o Parque Nacional da Tijuca e para a cidade do Rio de Janeiro como um todo. No parque elas vão poder restabelecer interações ecológicas que foram perdidas com a extinção local dessa espécie. Então, por exemplo, com a macaúba, a gente sabe que a arara canindé conseguiria dispersar as sementes do macaúba de forma muito eficiente. Então, para diversas plantas do parque, a arara canindé vai ser importante porque vai possibilitar que elas sejam dispersadas de forma que não seriam sem esses animais aqui. E para a cidade do Rio de Janeiro como um todo, a gente espera que a arara canindé tenha a capacidade de levar a floresta até as pessoas, porque elas são animais muito carismáticos, muito coloridos, que chamam muita atenção. Então também é uma forma de reconectar pessoas que vivem no ambiente urbano e que normalmente não olham tanto para a natureza, com essa natureza que existe de forma muito bonita no meio dessa cidade. A missão do Refauna é preencher com vida florestas vazias, o que significa que a gente tem o objetivo de, a partir das reintroduções de fauna, restabelecer interações ecológicas que foram perdidas, especialmente na Mata Atlântica, e ajudar a restaurar ecossistemas que estão com partes faltando. E agora que as araras estão soltas, começa toda essa nova fase do nosso trabalho de monitorar intensamente elas. Nossa equipe agora está em campo o tempo inteiro. Essas araras elas estão marcadas, mas a gente também está muito empolgado para ver as araras através do olhar dos moradores do Rio de Janeiro. Então, quem encontrar uma arara, passar por ela na floresta, em algum lugar, manda pra gente @refauna foto que a gente vai adorar ver. Os embarques brasileiros de carne suína totalizaram mais de 1,5 milhão de toneladas ao longo de 2025, um recorde para as exportações do setor. Com isso, o país deverá superar o Canadá, assumindo o 3º lugar entre os maiores exportadores mundiais. Importante para tal resultado, o mês de dezembro registrou 137,8 mil toneladas embarcadas dessa proteína animal. O ano de 2025 encerrou de maneira muito positiva para a suinocultura de exportação brasileira. Foram mais de 1,5 milhão de toneladas exportadas, com um crescimento superior a 10%. Esse número, quando comparado com o que tem feito o Canadá até aqui, deve nos levar para a posição de 3º maior exportador de carne suína do mundo, ajudando em receitas cambiais, mas mesmo assim sem perder o nosso maior cliente,
No mercado interno, devemos produzir, ao todo, 5.550.000 toneladas, deixando uma disponibilidade de superior a 19 quilos per capita ano, crescimento de mais de 2% dessa disponibilidade, o que mostra uma indústria forte, resiliente e, acima de tudo, colaborando com a segurança alimentar brasileira e do mundo. Minas espera colher a atual safra de milho com números que animam os produtores. A cultura vem ganhando grande importância na economia do estado. Estamos em plena safra do milho, onde esse produto está muito presente, não só na nossa cultura alimentar, na alimentação humana, mas presente também no setor produtivo, levando renda, oportunidade de geração de emprego e riquezas em grande parte dos municípios de Minas Gerais, presentes também na alimentação dos nossos animais e em diversos produtos da nossa indústria. Para vocês terem ideia, nos últimos anos, a cultura do milho aqui no nosso estado tem passado por um processo notável de evolução tecnológica e de produtividade. Esse avanço se dá devido ao melhoramento genético de cultivares, aliado a um uso racional do solo e às boas práticas de manejo. O resultado desse esforço conjunto, que vem de produtores, da assistência técnica, da pesquisa agropecuária, ele pode ser observado por números recentes. Segundo a Conab, a produção mineira de milho na safra 2024-2025 alcançou 6,5 milhões de toneladas, representando um crescimento de 6,7% em relação à safra anterior. Municípios como Uberaba produziram 289 mil toneladas, Perdizes, 282 mil toneladas e Paracatu, 252 mil toneladas, liderando o ranking estadual de produção. Juntos, essas cidades expressam a força da agricultura mineira. E a Emater é a grande parceira do produtor rural em Minas Gerais em todo esse processo de evolução e aplicação de tecnologias e aumento de produtividade, seja por meio da nossa assistência técnica e extensão rural no campo, seja com cursos, com circuitos, com participação em seminários e workshops, e seja com a orientação das práticas sustentáveis, que também é uma pegada muito importante para a nossa produção de grãos, em especial de milho, em todo o nosso estado. Segundo informações divulgadas pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, o Brasil exportou mais de 452 mil toneladas de algodão em dezembro, estabelecendo o maior volume mensal já registrado. O desempenho foi impulsionado pela ampla oferta de pluma após uma colheita recorde no ano passado. As exportações de algodão atingiram um novo recorde em 2025, elas alcançaram as 3,03 milhões de toneladas, que é um recorde histórico, e é o que consolida o Brasil como protagonista das exportações globais de algodão. Esse papel historicamente foi ocupado pelos Estados Unidos por muito tempo, porém nos últimos anos, com o crescimento da produção de algodão aqui no Brasil, a gente conseguiu então superar essa marca histórica dos Estados Unidos como o principal exportador de algodão mundial. Olhando para 2026, a gente deve manter essa posição, esse protagonismo no mercado exportador da pluma, e tudo indica que a gente pode chegar a exportar 3 milhões de toneladas de algodão novamente. E esse resultado deve vir apesar de uma queda na produção, né, em função de uma queda da área plantada. A gente aqui na Estônia está estimando que a produção deve cair cerca de 11% para chegar num nível próximo das 3,7 milhões de toneladas. Mas ainda assim o mercado brasileiro vai se manter muito bem abastecido para a gente conseguir exportar bastante algodão. Com as altas temperaturas e a variação de umidade típicas do verão, incubatórios e granjas entram em um período de maior risco sanitário. O calor favorece a disseminação de agentes patogênicos e intensifica o estresse térmico das aves, impactando diretamente a produção e o bem-estar animal. Todo ano nós enfrentamos aí um grande desafio, que é o controle das doenças nesse período crítico que é o verão. Nós vivemos num país de clima tropical, onde nessa época nós temos o aumento da temperatura, e isso tem um impacto muito importante na questão do bem-estar dos animais, né? Então, fica aqui o alerta, chamamos a atenção para que nesse período nós possamos aí intensificar os cuidados
com a parte de ambiência, né, com o controle da temperatura dentro do ambiente de criação, através do uso dos ventiladores, dos nebulizadores, dos túneis de vento, porque a alta temperatura, o calor principalmente, ele impacta muito na saúde imunológica das aves. A alta temperatura é causadora de estresse e com isso a gente tem um efeito muito negativo, que é o efeito da imunossupressão, né? As aves ficam menos preparadas para os desafios microbiológicos, né? Nós sabemos que as granjas, elas enfrentam aí esse inimigo, que é um inimigo invisível, né? Que são as bactérias, os vírus, e a ave no estado de imunossupressão, se ela passar por calor, principalmente por desconforto, o sistema imune ele trabalha de uma forma deficitária. Então, é importante que a gente redobre os cuidados, esteja muito atento a isso, e os protocolos de biosseguridade, que são aquelas práticas de evitar visitas, de fazer as desinfecções periódicas nos equipamentos, no sistema hidráulico, na estrutura do galpão, o programa de vacinação. Todos esses cuidados, eles são ainda mais importantes nesse período. Então, vamos proteger as aves, vamos estar atentos aí a esse período para ter sucesso na produção. O trabalho da Emater Minas completou 77 anos. O apoio aos produtores foi a principal mola propulsora do Estado, um dos expoentes da produção agropecuária do país. O auditório da Emater Minas ficou lotado para marcar os 77 anos da instituição, que se tornou referência nacional em assistência técnica e extensão rural. O encontro celebrou a força do trabalho das equipes em todas as regiões do estado e o compromisso permanente com o desenvolvimento rural sustentável. Fiz aqui uma analogia ao simbolismo que o número 7 nos traz nesse dia que a Emater celebra 77 anos de história, né? Porque em 7 dias Deus criou o mundo, na verdade em 6, e descansou no 7º dia. Mas também 7 são os dias da semana, 7 são as notas musicais, 7 são as maravilhas do mundo e 7 são as cores do arco-íris. Então esse 7, quando ele vem de forma repetida, e o 7, que é o número da perfeição, ele mostra renovação, ele mostra resiliência, resistência e um propósito renovado. Então hoje é um dia de celebração e festa e nós estamos muito felizes com essa data. Vida longa à Emater, vida longa à extensão rural mineira e brasileira. O aniversário da Emater foi lembrado como um momento de reafirmação do papel da empresa e de reconhecimento ao impacto gerado para milhares de famílias atendidas todos os anos. A Emater é um pilar da agricultura familiar em Minas e acumula muitas conquistas junto ao nosso governo. 77 anos da Emater, motivo de muito orgulho para cada mineiro, para cada pequeno proprietário rural, para cada família que é atendida pelos extensionistas que estão presentes em 820 municípios desse estado. A história da Emater Minas começou ainda em 1948, com a criação da ACAR, a Associação de Crédito e Assistência Rural. A partir dali, Minas introduziu no Brasil o conceito de extensão rural, um modelo que ampliou o olhar para além da lavoura. Passou a compreender também que o produtor só alcança autonomia quando a técnica se une ao cuidado com as famílias e as realidades sociais de cada comunidade. Ao longo das décadas, essa metodologia, pautada em integração, construção e prosperidade, evoluiu, ampliou a presença da empresa no estado e consolidou sua atuação em 820 municípios, atendendo cerca de 350 mil produtores todos os anos.
A celebração do aniversário de 77 anos da empresa apresentou a Mexpar 2025, uma revisão metodológica construída de forma participativa que orienta a atuação da Emater diante das mudanças tecnológicas e das novas demandas do campo, criando um modelo mais integrado que deve servir de referência nacional para outras instituições que prestam o serviço de ATER pública no país. Essa Mexpar ela foi lançada em 2006 e agora nós estamos passando por um processo de atualização. É uma metodologia participativa, né? É o método que o extensionista utiliza para trabalhar junto aos agricultores. E a gente espera ter um documento moderno, né? Onde todos os extensionistas, não só de Minas Gerais, mas do Brasil, vão poder acessar e ver como é feito o trabalho da Emater Minas com todos os agricultores do estado. O evento reservou ainda um momento especial de homenagens. Primeiro, a quem executa na ponta o trabalho de assistência técnica aos produtores. Colaboradores que em 2025 completaram 10, 20, 25, 30, 40 e até 50 anos de atuação receberam medalhas como um singelo agradecimento à dedicação do dia a dia. O deputado federal Zé Silva, ex-diretor-presidente da empresa, apresentou um projeto de lei recém-protocolado à Câmara dos Deputados em Brasília, que regulamenta a profissão de extensionista rural. Reconhecer um profissional que já faz 77 anos, que ele ajudou a desbravar os brotões e fez de Minas e fez do Brasil uma potência de produção de alimentos, a potência do agro, o agro especialmente o familiar, é no mínimo o que o Congresso Nacional precisa fazer, reconhecer essa profissão, que ela é multidisciplinar, eclética, que é o extensionista rural. A força das parcerias também foi destacada, com o agraciamento de instituições que ajudam a fazer de Minas Gerais uma verdadeira potência produtiva. Por fim, foi a vez de reconhecer a razão do trabalho executado pela Emater. A Aleia é agricultora familiar de Grão Mongol, no norte de Minas, e veio a Belo Horizonte para receber uma homenagem representando todos os produtores atendidos pela Emater Minas. Estou muito feliz de ter vindo, de ter sido convidada, de ter tido a oportunidade de falar. Muito obrigada e parabéns. Vida longa para a Emater. Pela 25ª vez em sua história, a Revista Rural celebrou as marcas preferidas pelos produtores rurais. Em um clima de descontração, a premiação do Top List aconteceu nesta semana em São Paulo e contou com a presença de diversas empresas dos mais variados setores do agronegócio brasileiro. Ser uma das marcas preferidas do agronegócio é uma conquista significativa. E mais um ano, o Top List Rural homenageia as empresas que foram protagonistas do setor. Para nós é um prazer imenso participar do dia a dia do produtor. Acho que ser uma das marcas mais reconhecidas pelo agricultor brasileiro, além de uma honra, é o reflexo do portfólio de inovação que a Bayer trabalha continuamente para trazer para o agricultor e também o reflexo da parceria em campo que a gente tem com o agricultor já há décadas, né, no Brasil. É o reconhecimento de um trabalho que foi feito para o produtor rural, né? O banco é um banco que trabalha com todas as linhas, a gente trabalha com todos os públicos, desde o pequeno produtor até as grandes cooperativas, as grandes agroindústrias do sistema. Então, para a gente é muito importante ter esse reconhecimento por parte de quem está dentro do negócio, do segmento de agronegócio. Em primeiro lugar, é motivo de muita bênção. Esse ano a Coima completa 75 anos de história e, para mim, como terceira geração, é motivo de muito orgulho. E tem um segundo ponto para a gente que é a responsabilidade, né? A gente carrega uma responsabilidade grande de trazer sempre inovação para os nossos clientes e de trazer sempre muita qualidade, que esse sempre foi o grande forte da Coima. É um privilégio estar aqui representando a empresa para mais um prêmio, né, da categoria Sementes e LPF também, e pelo trabalho que a empresa vem dedicando, vem sempre pensando no produtor, né, e de evolução, de tecnologia. Eu acho que é um reconhecimento para todo mundo que trabalha lá, todo o time de campo que está ali no dia a dia,
conhecendo os desafios do produtor, entendendo quais são as necessidades, faça chuva ou faça sol, dando o seu sangue ali para realmente fazer o melhor acontecer, levando inovação, tecnologia e com certeza eu acho que é só fruto de um grande trabalho que a gente tem feito. Para o PL, ser uma das marcas preferidas do agronegócio é um motivo de grande orgulho, né? Significa que a gente tem um papel relevante, uma posição relevante dentro da mente do agricultor, da decisão do dia a dia do agricultor. Mas eu queria deixar aqui bem claro que assim, isso é fruto de um trabalho do todo o time da OPL, né? Desde o P&D, que desenvolve as soluções, que cria o regulatório e o stewardship, que torna tudo muito mais seguro, torna tudo mais conforme para os usos em diversos cultivos. Nosso time que está no campo, né, que é o time de desenvolvimento técnico, o time de comercial, que transforma tudo que a gente cria em realidade para o agricultor usar. Para a Toyama é motivo de muito orgulho ser a marca preferida do agronegócio, uma vez que a gente construiu durante 26 anos uma jornada movida por força e energia. Nós oferecemos hoje um portfólio com mais de 120 modelos de geradores, onde no contexto nós temos 550 produtos, a combustão, bateria elétrica. Mas para o projeto nós lançamos um slogan de Somos Geradores de Energia, porque a gente sabe como é importante dentro da agricultura disponibilizar a energia necessária para que a gente possa mover o campo e disponibilizar abastecimento para as baterias de drones, para pulverização agrícola, para contextualização dos maquinários, para a infraestrutura necessária para que a pecuária, a avicultura e demais outros setores da economia e do agronegócio possam prosperar. Mesmo em um mundo cada vez mais digital, a relação pessoal através dos eventos e das feiras agro ainda é muito importante para o setor. São nesses eventos que as empresas conquistam e cativam cada vez mais o seu público. Eu acho que o presencial, né, o face to face, nunca vai acabar, né? Na verdade, nós somos o sul-americano, sangue quente, nós dependemos de relação face to face. Eu acho que o digital veio para ajudar essa comunicação, para ajudar o reforço dela, ajudar a chegar no consumidor, chegar a informação e mesmo na indústria. Então, eu acho que é um misto. O digital foi um grande avanço. Nós passamos por uma época de pandemia onde nós fomos obrigados a ir para o digital, mas o presencial, o cara a cara, o relacionamento e a confiança no nosso mercado é imprescindível. Praticamente todo o mercado agro, todo o mercado agroveterinário vai concordar com isso. A gente lida com pessoas, trata com pessoas e o nosso mercado se baseia muito na confiança e a confiança ela é pele com pele, ela é cara com cara, ela é fio do bigode. De maneira geral é conectar com o pecuarista, entender as perspectivas dele do ano, para a próxima safra e, sobretudo, entender as dores que ele tem e projeta ter, e a Corteva, como uma empresa de ciência e inovação, propor soluções que venham sanar essa dor. A gente sabe que estar com o cliente é a parte fundamental do nosso negócio, ouvir, ter essa escutativa com clientes, então se aproximar cada vez mais nos eventos, em loco também nas fazendas, acho que é parte do que a gente espera fazer como marketing, como empresa, mas também fazendo essa conexão digital. O nosso cliente tem um relacionamento, uma paixão com a nossa marca, a Massey Ferguson, muito forte, né? Isso vem desde a origem da marca aqui, né, na região, inclusive nesse ano nós vamos completar 65 anos, né? Então para nós é fundamental eventos, feiras, né, para a gente ter esse relacionamento com o nosso cliente. Nesse mundo digital que vivemos hoje em dia cada vez mais, as feiras agro, os eventos do agronegócio ainda têm muita importância. Como que é para vocês da Steel, que sempre estão presentes nessas feiras, ter essa relação interpessoal mesmo com esse mundo digital? Para a Steel é muito importante, né? Até para ela estar sempre próxima ao consumidor dela, sempre confirmando a sua tradição, né, no segmento de jardinagem, mais voltado para o agro também. Então entendemos que as feiras
são relevantes para a marca Steel e para a consolidação da marca no mercado. No nosso mundo, principalmente nessa questão do agronegócio, né, e principalmente com pecuaristas, esse mundo de ações pessoais, do tete-a-tete, desses eventos, desses movimentos de congresso, eles são super importantes para estreitar esse relacionamento mesmo com esses pecuaristas, né? Esse tipo de movimento, além de alavancar o relacionamento, também proporciona para que a empresa possa ali estimular os seus produtos, falar sobre os seus projetos, né? Interligar a questão da ação da empresa como um todo e também ter esse relacionamento mais próximo com o pecuarista e com os clientes finais. É inegável que o processo de digitalização já aconteceu para nós e para o produtor rural não é diferente. Cada vez mais a gente se aproxima e conversa com o produtor rural nos meios digitais. Mas isso de longe está aqui para eliminar os meios físicos. As visitas no campo, as visitas dos nossos concessionários, os eventos e as feiras. Eu entendo que os canais digitais e a digitalização ela está lá para cada vez mais informar, capacitar o produtor rural. Mas a gente sabe que só nos meios físicos é onde a gente consegue estreitar relacionamentos, se aproximar do produtor, entender a realidade dele e fechar bons negócios. Além da celebração, a festa também serviu de oportunidade para destacar os principais objetivos das empresas no ano de 2026. A gente vem aí numa expectativa dessa virada do ciclo pecuário, a gente acredita que realmente está chegando esse momento. Então nós nos preparamos muito para esse momento, para realmente estar do lado do pecuarista, do lado do produtor, para oferecer as soluções que ele precisa para aproveitar esse momento, para surfar essa onda. Então nós estamos com uma proposta de valor aí cada vez mais ajustada, com uma solução completa, onde engloba tanto a parte de nutrição, a parte de consultoria, de gestão da fazenda, quanto a parte digital. Então nós temos essa expectativa de estar ao lado do nosso cliente para realmente ele possa surfar essa onda no melhor momento. A gente está observando excelentes expectativas do mercado, principalmente relacionadas a livestock, né? Um mercado extremamente aquecido, bons preços, uma previsão de custos baixo para os produtores. Isso leva a um mercado extremamente favorável, né? As exportações também bastante aquecidas. E os objetivos para os VETs para esse ano 2026 é continuar inovando, melhor atendendo os nossos clientes a campo e principalmente promovendo produtividade, né, para expandir a negociação e principalmente a rentabilidade dos nossos clientes. Nós estamos numa jornada muito importante dentro de ruminantes da Elanco. Nos últimos anos a gente vem crescendo muito, crescendo acima do mercado. E o nosso principal objetivo para 2026 é seguir nessa pegada forte de crescimento, continuar crescendo acima do mercado, focando muito em bem-estar animal e sustentabilidade também é uma bandeira muito forte da Elanco para esse ano. Então, ruminantes passa cada vez a ter mais importância e relevância para nós dentro do mercado de saúde animal. Quais são as expectativas de mercado para 2026 e os objetivos da Guabi para esse ano? Olha, para a gente falar de expectativa de mercado de um ano, a gente leva muito em consideração como nós terminamos o nosso ano, como nós terminamos o segundo semestre de 2025 e especificamente os 3 últimos meses de 2025. Isso foi muito bom, então isso gera uma expectativa muito boa para o ano de 2026. Nós estamos aí com vários investimentos, vários projetos para ser implantado, porque achamos que vai ser um dos grandes anos que nós temos na nutrição animal no país. Acho que o ano começando, né, e o circuito das feiras também já se iniciaram, né? Nós estamos aí já nos preparativos para o Show Rural, que já é daqui 2 semanas praticamente, né? As expectativas, obviamente, acho que de forma geral a safra está indicando uma safra boa esse ano, né? Obviamente que a gente tem questões ainda relacionadas a preço e definições de mercado, instabilidades geopolíticas, etc., que pode, de alguma forma, trazer um elemento mais desafiador em algum momento. Mas a nossa expectativa ela é positiva para o ano de 2026. Nós estamos aí preparando também lançamentos, né, novidades, né, trazendo sempre tecnologia aplicada para o agricultor, né, para que de fato isso possa agregar valor na sua operação.
Então, de forma geral, a nossa expectativa ela é positiva para 2026. Obviamente que a gente está avaliando também todos os movimentos aí que o mercado vem trazendo diariamente, né? 2025, né, foi um ano de celebração do nosso centenário e 2026 é um ano que a gente vem para consolidar essa questão dos 100 anos, a tradição da Kepler, e a gente enxerga que a gente vai entregar cada vez mais para o nosso cliente essa história que a gente tem e mostrar que a Kepler ela trabalha com robustez nas suas soluções e que ela é feita para durar, né? A noite também reservou 2 homenagens bastante especiais através do Top Rural. Um para a Netafim, que completa 60 anos no mercado. A outra para a Yara, que tem o dobro, 120 anos de existência. Para nós, Netafim, é muito importante esse reconhecimento dos 60 anos de Netafim Global e também 30 anos de Netafim Brasil. Então isso mostra o nosso trabalho, o que a gente vem fazendo e nada mais que o reconhecimento entre a parceria da Netafim com o produtor rural, que é o mais importante. Para nós é um prazer muito grande, né, ser reconhecido por vocês, uma empresa que atua tão forte no meio agrícola, né, com tanta importância. E realmente 120 anos para nós marca uma história de sucesso, de inovação, de construir junto com o produtor rural, né, e destacando a importância, né, da agricultura para a segurança alimentar do mundo, né? Oi gente, tudo bem? Começa agora mais um Matsuda em Foco, direto do campo. Nós estamos aqui na Chácara Santa Sofia, localizada em Álvares Machado, no interior do estado de São Paulo. E a gente veio aqui bater um papo com o médico veterinário Marco Antônio Finardi. Hoje vamos falar de nutrição de bezerros, como alavancar o desenvolvimento da bezerrada. Marco, seja muito bem-vindo. Olá, Sueli, muito obrigado. E olá aos amigos que nos acompanham pelo Matsuda em Foco. Bom, então quais são os principais nutrientes que os bezerros precisam nos primeiros meses de vida para que eles tenham um desenvolvimento saudável? Bom, Sueli, os bezerros nos primeiros meses de vida necessitam de todos os nutrientes que qualquer animal vivo necessita. Ou seja, eles precisam de proteína, precisam de energia, precisam de minerais, precisam de vitaminas, tá? E logicamente a gente sabe que o primeiro alimento que esse bezerro receberá na sua vida e receberá esses nutrientes através desse alimento é o leite. Então o leite fornecerá a esses animais a proteína necessária através dos aminoácidos, a energia necessária através de carboidratos, os minerais contidos aí também dentro desse leite, assim como também as vitaminas. Mas é importante nós lembrarmos que é necessário que nós tenhamos um grande cuidado de tornar esses animais ruminantes o quanto antes. Exatamente porque a quantidade desses nutrientes fornecidos pela mãe para o bezerro não vai atender totalmente o requerimento por um longo período de tempo. Haja vista que quanto mais o bezerro cresce, quanto mais o bezerro se desenvolve, maior tornam-se o quê? Os seus requerimentos. E quanto mais nós buscamos explorar o potencial produtivo, ou seja, fazer com que esses animais apresentem uma maior taxa de crescimento, uma maior taxa de ganho de peso, logicamente isso aumenta muito o requerimento nutricional desses animais. Então, por isso, existem estratégias nutricionais que podem ser adotadas em uma propriedade exatamente para que a gente possa complementar aqueles nutrientes que vêm através do leite com outra fonte alimentar. Bom, então, como a alimentação adequada, nesses primeiros meses, ela pode influenciar o ganho de peso e a saúde a longo prazo dos bezerros? Bom, quando nós pensamos em como nós podemos melhorar a alimentação para incrementar o desempenho, logicamente, se nós pensamos em bezerros criados junto com suas mães, nós teremos que usar ferramentas para que nós possamos fornecer esses nutrientes. Logicamente, se eu pensar em fornecer um tipo de alimento para o bezerro junto com sua mãe e eu não limitar o acesso da mãe, logicamente, devido a essa busca de alimentos de alta palatabilidade, para que o bezerro realmente se sinta atraído
por essa alimentação e consumo esse produto, também será muito atrativo para as mães. E, consequentemente, as mães consumirão muito mais do que o próprio bezerro. Desta forma, existe a estratégia da integração ou do uso do sistema de creep feeding dentro das propriedades, que basicamente consiste num coxo com um cercado ao redor, onde o objetivo desse cercado é impedir o acesso das mães, permanecendo somente então os animais, os bezerros podendo adentrar essa estrutura e ali então nós utilizarmos formulações apropriadas, específicas, ajustadas para essa finalidade. Se nós pensamos no portfólio de produtos da Matsuda, a Matsuda tem a linha Top Bezerro, que são suplementos que fornecerão minerais, fornecerão fontes de proteína, energia, fornecerão aditivos prebióticos, fornecerão ionóforos, tudo isso visando o quê? Tornar esses animais, os ruminantes, o quanto antes, de modo então a que esses animais comecem a consumir aí, pastagem também o quanto antes, e isso logicamente aumentará e muito aí o desempenho, o desenvolvimento desses animais. Quando nós pensamos em saúde desses indivíduos, nós temos que lembrar que o bezerro, quando ele nasce, ele não tem um sistema imunológico ativo. Ele vai receber através do colostro anticorpos das suas mães, e esses anticorpos serão a primeira proteção que esse bezerro terá contra os mais variados patógenos que o animal acaba tendo contato diariamente. Logicamente, esses anticorpos recebidos das mães, eles terão uma duração de atividade, mas é importante que nós tornemos o sistema imune do bezerro apto a combater esses patógenos também de forma extremamente rápida. E por isso, quando nós trabalhamos fornecendo uma carga de microminerais principalmente elevada, através de uma suplementação como a feita no sistema de creep feeding, logicamente isso promove uma melhoria do desenvolvimento do sistema imune desse bezerro, principalmente quando nós pensamos em memória imunológica, ou seja, aquela imunidade específica para cada um dos patógenos que o animal acaba tendo contato, e isso então leva ao quê? Ao animal muito mais eficiente se pensando no seu sistema imune, ou seja, animais então que terão uma capacidade de combater os patógenos muito mais eficiente, e isso leva ao quê? A uma diminuição na susceptibilidade desses animais em adoecerem. Um especialista alerta os pecuaristas para a importância da produção e conservação da silagem. Ela vai garantir comida de qualidade aos animais, sobretudo nos períodos de escassez da pastagem. A escolha de qual material o produtor vai usar no processo de conservação, pode ser a silagem de milho, silagem de sorgo ou silagem de capim, basicamente depende de uma viabilidade técnica, nutricional e econômica do produtor. Normalmente a silagem de milho é uma silagem de bem melhor qualidade, né? Exige um solo um pouco mais fértil e normalmente ela é direcionada para vacas de leite em alta produção ou para sistema de terminação e confinamento, né? Já que você vai ter um volumoso de excelente qualidade que vai ajudar muito no desempenho desses animais e dessas categorias. A silagem de sorgo, ela pode ser direcionada também para esses sistemas, mas principalmente para gado de corte em confinamento. E ela tem a vantagem de aguentar períodos mais secos, né? Então quando você tem regiões de clima mais irregular, a silagem de sorgo pode ser uma opção. E a silagem de capim, ela é uma silagem de menor custo, então ela dá um volume bom de produção com menor custo. Ela pode ser usada também em sistemas de terminação, mas normalmente ela é direcionada para estratégias de volumoso durante a seca, né? Para fornecer para sequestro de matrizes ou para sequestro de bezerro, de recria durante o período seco, porque é uma silagem que tem pior qualidade em relação à silagem de milho e consegue ter uma boa estratégia de seca no menor custo. Então, basicamente, o que determina a escolha do produtor é essa viabilidade técnica, econômica e climática, né, para entender qual o clima da região que ele possa usar como alternativa. Mas o mais importante de tudo é ele pensar nesses períodos de escassez de volumoso e ele, pelo menos, fazer uma silagem de capim para ter uma reserva de volumoso na fazenda para esses períodos críticos do ano, ele não passar sem esse alimento tão importante para os animais. O planejamento é uma etapa extremamente importante para a confecção de silagem, assim como é para qualquer atividade no meio agropecuário, né? O planejamento ele permite o produtor entender qual que vai ser a demanda de forragem, que ele vai precisar de forragem conservada dentro do seu sistema, qual que é a quantidade de área plantada que ele precisa,
e ela está muito relacionada ao custo de produção, à qualidade dessa silagem, né? Um bom planejamento leva uma silagem de melhor qualidade e a demanda, né, nutricional que ele vai atender dentro do período. E os erros mais comuns é de fato esse desalinhamento entre a quantidade de silagem que ele vai precisar e a quantidade que ele de fato produziu. Às vezes não consegue estimar perdas nesse processo que precisa entrar, né, já que é um processo que normalmente tem perdas, então tem que considerar essas perdas. E na confecção de silagem, o produtor ele precisa estar muito atento a essa sintonia entre a colheita e a confecção do silo, a compactação, a vedação. Então isso tem que estar muito bem planejado em relação à mão de obra disponível, ao maquinário, aos tratores que estarão disponíveis para fazer e confeccionar essa silagem, para alinhar o ponto de colheita da silagem e a confecção do silo. Então normalmente os erros mais comuns são esses: subestimar ou superestimar a produção de forragem de acordo com a necessidade e esse desalinhamento entre o ponto de colheita e a mão de obra e maquinário disponível para de fato confeccionar o silo. Durante o processo de ensilagem, falando da silagem de milho, por exemplo, da colheita do milho, você tem alguns pontos muito importantes para ter uma silagem de boa qualidade, que é o ponto ideal de colheita, que a gente já conversou, de 30% a 35% de matéria seca, realizar uma compactação correta e uma vedação correta. A compactação, o que auxilia a ter uma boa compactação da silagem de milho no processo de ensilagem é ter a partícula do milho picada entre 1,5 até 2,5 centímetros, o tamanho de partícula médio desse material ajuda na compactação. Usar um trator o mais pesado possível que o produtor tenha disponível para ajudar nesse processo de compactação, e o ideal é que esse trator seja pelo menos 40% a 50% do peso do material ensilado por hora. Por exemplo, se a colheita está acontecendo, chegando até o silo 10 toneladas de material picado, de milho picado por hora, esse trator ele tem que ter de 4 a 5 toneladas de peso. Tá? Essa é a relação. Para que a gente consiga tirar esse oxigênio de forma rápida, para começar uma fermentação anaeróbica e conservar esse silo da melhor forma possível. E após compactação, é preciso fazer uma vedação muito bem feita, evitar no enlonamento que fiquem bolhas de ar, fazer, de preferência, usar uma lona de boa qualidade, com proteção UV, e também vedar bem as laterais, com terra, saco de areia ou pneus, alguma coisa que evite que entre ar nesse material para que a fermentação ocorra da melhor forma, sem também sem ter aquelas perdas na superfície do silo que acabam prejudicando a qualidade desse material. Representantes do governo da Tanzânia estiveram no Brasil este mês para estreitar relações comerciais. A visita ocorre após acordo firmado entre os dois países para exportação de bovinos. Uma comitiva oficial liderada pelo embaixador da Tanzânia no Brasil visitou o Parque Fernando Costa com a pauta principal: fortalecer os laços comerciais e de cooperação com a ABCZ após a recente liberação pelo governo federal do intercâmbio de diversos produtos agropecuários entre Brasil e Tanzânia. That decision will increase the production of livestock in Tanzania. As we know, Brazil is very, very advanced in the area of livestock worldwide. So by entering into that agreement, we expect Tanzania, we can boost our livestock in terms of quality-wise and in numbers. Em novembro do ano passado, o Ministério da Agricultura e Pecuária concluiu negociações sanitárias que agora permitem ao Brasil exportar ao país bovinos vivos para reprodução e material genético. Com uma população que ultrapassa 68 milhões de habitantes, a Tanzânia é um país estratégico para a expansão do agro brasileiro. Reúne escala, demanda crescente e oportunidades de negócios. We are encouraging businessmen, farmers from Brazil to export more, and also many Tanzania they are eager to import genetic materials, live animals from Brazil to Tanzania. A Tanzânia sempre é um mercado de interesse para nós, nessa região da África, que tem muitas condições muito semelhantes às nossas para a produção tropical, né? Para que essa abertura de mercado aconteça, é preciso um trabalho conjunto entre empresários dos dois países e esforço diplomático. A ABCZ, por meio do projeto Brazilian Cattle, atua nas duas frentes.
desde muito tempo já nós estamos tentando abrir esse país, pedimos abertura através do Ministério, com o Ministério deles, mas esse é um trabalho que a gente vem fomentando com as visitas da embaixada, do embaixador aqui na Expo Zebu, tentando sensibilizar sobre a importância de abrir esse mercado. Recebemos o ano passado e fizemos toda a logística de uma missão para a inspeção de centros de coleta de sêmen, de produção de embriões, fazendas. Então eles verificam as questões sanitárias, fazem uma série de perguntas que nós respondemos prontamente. Tivemos que fazer tradução de um grande material também, informativo, né, esclarecedor do Ministério para o Ministério da Tanzânia. Mas é agora, nesta etapa do processo, que a ABCZ assume seu papel principal, que é representar o Brasil como fornecedor de genética e expertise em produção bovina. Eles podem contar conosco, com o apoio da ABCZ. É muito importante, eles têm um potencial grande para desenvolver uma pecuária de qualidade, né? E tivemos aqui uma manhã já trocando ideias, né, sobre as raças zebuínas, o comportamento e o desempenho de cada uma delas, né? Vamos orientar no que for possível, né? Quanto ao trabalho na parte de melhoramento, de nutrição, né? Isso é muito importante para que eles tenham um bom resultado. O RR News vai ficando por aqui. Uma ótima semana para você e até a próxima.